Qual percentual da carteira devemos ter no exterior, levando em consideração a instabilidade do país? Felipe, é um grande de um depende, cara. Primeiro porque é o seguinte, depende do seu ciclo de vida, depende do seu grau de conhecimento, depende da sua estabilidade financeira, depende dos seus objetivos, depende de quanto você quer estar investido fora, depende do tanto que você entende isso, entendeu? Não é um lance assim, ó, eu preciso ter metade fora e metade aqui. Não, isso funciona para alguém, mas não funciona para você, né? Então tem coisas que você precisa fazer e medir de acordo com o seu risco. Porque imagina o seguinte, não, você tem metade e metade. Você sabe como funciona a tributação sobre dividendos lá fora? Você sabe que você entrega um terço do seu dividendo em forma de imposto lá fora? E que se você pegar isso e investir aqui dentro em fundo imobiliário, você recebe 100% do seu dividendo? Então, são coisas que são diferentes, né? É uma coisa diferente para quem investe aqui e tem parte do patrimônio dolarizado, mas tem as despesas todas em real. E aí o cara tem lá fora, ele não consegue repatriar esse dinheiro, ele não consegue sobreviver, porque ele está num momento de fruição. Apesar da renda dele ser dólar, está protegido em dólar, ele não tem dinheiro em reais para ir na padaria e comprar alguma coisa. Então tem que ter cuidado quando você coloca regras muito engessadas nisso, porque ele é um depende gigantesco. Depende do seu grau de conhecimento, da sua necessidade, do que você pode expor lá fora, né? Então, imagina que você tem agora todo o seu patrimônio aí dolarizado, a gente vê, né, e isso é que é de lascar, você vê as pessoas pensando nisso quando o dólar está R$ 6. Ninguém queria dolarizar o patrimônio quando o dólar estava 3, que a gente falava que estava colocando dinheiro para investimento em dólar, e falando, ó, dolariza seu patrimônio. Não, mas está R$ 3, R$ 3 é um absurdo. Nossa, você está mandando dinheiro para fora a R$ 4. Nossa, está a 4,50, investir lá fora é muito caro, porque o spread da corretora tal é muito caro. Se você mandar por não sei o que, é mais barato. E olha o que aconteceu. Então não dá para você ficar preso àquela situação ali, não. Você tem que ter uma estratégia, sabendo que na base dessa estratégia, a regra geral é que no futuro as coisas vão melhorar, né? Que a bolsa de valor vai sempre para cima, apesar dela cair de vez em quando, que ações vão se valorizar no longo prazo, que ativos de valor vão se valorizar no longo prazo, que a economia americana vai ter um desenvolvimento em relação à brasileira que é diferente. E aí você traça esse cenário, traça o seu plano e aí você segue a vida, né? E estabelece esse grau de risco, porque investir lá fora significa dolarizar patrimônio, significa mitigar riscos. Agora, que riscos você quer mitigar, né? Os Estados Unidos passaram por eleição conturbada a beça agora nessa última eleição deles, tiveram uma mudança de política muito grande, tem muita coisa que está acontecendo lá que a gente não tem ideia do que está acontecendo. Né? Investimento na Europa. A Europa, ela não é a mesma Europa de 5 anos atrás, ela não é a mesma Europa de 10 anos atrás. A gente não sabe o que está acontecendo na Europa hoje, a menos que você esteja vendo a notícia que está lá. Né? O nível de pobreza nos países europeus também estão bem complicadinhos lá, né? E a posição da social-democracia dentro da Europa também é uma situação complicada. Quanto de inovação surgiu na Europa nos últimos 15 anos? Né? E quanto de inovação surgiu nos Estados Unidos? Quanto surgiu no Japão? Né? Como é que está o índice desses países? É isso que você tem que ver e mitigar o seu risco para saber se vale a pena. Quando você colocar aquela taxa de retorno esperada do investimento, será que esse investimento lá fora ele vai te dar essa taxa de retorno? Né? E quanto você acha que você tem que dolarizar o seu patrimônio, colocar em moeda forte, para ele contrabalancear a exposição de risco que você tem no Brasil? E será que realmente o dólar hoje é um hedge tão bom quanto a gente sempre achou que é, né? Com esse quantitative easing e essa quantidade de dólares que foram emitidos e colocados na economia nos últimos anos? Então, são coisas que às vezes você pega uma informação, mas não consegue aprofundar e aí vai no conceito bastante superficial. Então, tem que ser uma análise muito criteriosa e muito particular, que é muito difícil de você dizer, né? Sem te conhecer e sem conhecer o seu perfil de investimento, qual seria um ritmo saudável. Para umas pessoas é 80-20, para outras pessoas é 50-50, para outra pessoa dá 70-30, para outra pessoa nem precisa ter. Né? Nós não precisa ter investimento no exterior, a gente consegue diversificar aqui e colocar em outras oportunidades para o sujeito ter a renda dele ainda no país e ela está garantida. Né? Porque você imagina, às vezes o sujeito ele é casado e a esposa não sabe nada de investimento. Aí você pega metade do seu patrimônio e manda para o exterior e a sua esposa não sabe nem com quem ela fala para recuperar esse dinheiro quando você morrer. Você perdeu metade do seu patrimônio, não adiantou nada dolarizar isso.
entendeu? Então tem que ajustar isso ao grau de conhecimento também. Alguma coisa aí, China? Olá, é por aí mesmo, né? Eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? Se a gente fosse conversar, eu e você, sobre isso, né? A gente investe no exterior também, mas os percentuais são completamente diferentes, o que a gente investe também é diferente, então é uma coisa muito particular. E você tem que olhar justamente isso que o Elon falou, né? Essa questão de perfil, de você entender o que você está fazendo, o percentual que você pode estar exposto no exterior, né? O tanto de empresas que você pode ter que você consegue acompanhar, ou se você for investir via fundo, por que investir via fundo. Todas essas coisas, essas respostas, você tem que ter antes de você começar a investir, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui é de você investir naquilo que você conhece. Então, se você não conhece, você vai investir porque você ouviu falar, ou alguém te falou alguma coisa sobre isso, normalmente você perde dinheiro, né? Toda vez que você faz isso, você perde dinheiro. E quando você está preparado, que você realmente conhece, né, aquele tipo de investimento e o que você vai fazer, você não tem mais dúvida, né? Você fala, não, eu quero tantos por cento aqui por causa disso. E você consegue responder essa pergunta um pouco mais naturalmente. A gente conseguiria ajudar muito mais com estudo de perfil, né, sabendo tudo realmente da sua vida, de patrimônio, de conhecimento, disso tudo, né? Mas uma resposta genérica, né, não pode ser diferente de depende. E o conselho que a gente te dá, né, estude bastante, né, entenda por que você precisa, né, de uma proteção, qual o percentual dessa proteção que você está disposto, né, a colocar, essa diversificação em exterior, né, e por quê. Se você precisa dessa renda em dólar ou não precisa. Então, são várias perguntas que você tem que responder, né, para você mesmo, para você entender qual o percentual que seria ideal, né, no seu caso. E aí hoje tem BDR que pode utilizar para fazer isso, não precisa necessariamente dar o dinheiro para fora, tem um monte de coisa aí, ETF aparecendo, então tem formas e formas de diversificar esse revestimento no exterior aí. Vamos para a próxima!